Oi pessoal, eu sou a Ariadne e esse é o Draw My Family. A família Ferraz está muito ligada à cidade de Floresta, em Pernambuco, e de lá que vem meu tataravô, pai Ferraz, um sitiante e descendente de escravos que plantava macaxeira e vendia na feira. Pai Ferraz e parte dos Ferraz de Floresta, por obra do destino, acaso, questões políticas ou por quem sabe, pela briga dos Ferraz e dos Novais, migraram para a cidade de Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco. E o desenrolar dessa história continua no lugar conhecido como Chã de Capoeira, ou Sardinha, que hoje é distrito de Guadalajara, em Paudalho. Lá nasceu meu bisavô Floriano e outros Ferraz, como minha bisavó Anelide. Eles, primos de algum grau, se casaram e viveram nas terras arrendadas da usina Mussurepe, com agricultura de subsistência e também criação de bode e galinha, por exemplo. Tinham também cerca de 1 hectare de plantação de cana de açúcar para fornecer à usina em troca das terras. Seu Flor e Dona Nelide tiveram Adegilson, meu avô, e Adelzira, minha tia-avó. Depois de muitos anos, a usina e as famílias tiveram brigas judiciais por conta das terras e sobre o arrendamento do sítio da minha família. Ganhamos o direito da terra porque houve um arrendamento e não um apossamento. De posse legal da terra e sem precisar plantar cana para a usina, Flor e Nelide e os filhos tiveram uma casa de farinha de mandioca no sítio. E Flor era um comerciante, revendedor e feirante, muito bem quisto na região. Quando meu avô tinha 17 anos, começou a trabalhar no INSS, como auxiliar administrativo e também nos serviços gerais. Ia todo dia em migração pendular para Recife trabalhar. Aos 18, já que frequentava o Recife, se alistou para servir ao Exército em 1964. Isso, exatamente em 1964. Ele serviu por 1 ano, e o mais impressionante disso é que ele não fazia ideia do que estava acontecendo no Brasil no período. Um tempo depois, ele foi promovido a escriturário e foi trabalhar em Nazaré da Mata. Mais uma vez, a migração pendular para o trabalho era presente em sua vida. Meu avô se casou com minha avó, Severina, filha de Machado, um barbeiro, tocador de viola, descendente de indígena, e de Dona Bio, Severina, agricultora e comerciante, vinda de Cumaru, no agreste do estado. Minha avó teve 22 irmãos, mas só ficaram ela e mais 2. O resto morreu de desnutrição, aborto e de outras doenças. Minha avó Severina, conhecida como Ina, não tinha o nome do pai no registro, porque naquela época se acumulava 3, 4 filhos para registrar, e o pai não foi no dia. Eles viviam também na Sardinha em Paudalho, nas terras da usina Mussurepe, mas eram apossados ilegalmente, e um dia perderam suas terras, porque não prestaram nenhum serviço à usina em nenhum período. Meus avós, Adegilson e Severina, tiveram 4 filhos. 2 deles morreram pequenininhos, no intervalo de 1 semana. Estavam doentes e faleceram. Ficou Benilda, minha tia, e Juscelia Ferraz, minha mãe. Depois de muito tempo indo e vindo de Paudalho para Nazaré, meu avô Adegilson foi promovido por um deputado a chefe da Previdência Social, e a família toda se mudou para Nazaré definitivamente em 1976. A história continua em Nazaré, mas precisamos fazer um break para saber como a família Ferraz e a família Vieira viraram a minha família. Os Vieira, da minha família, vêm de Umbuzeiro e são fruto de uma história lá do século XVII, quando os conhecidos como desbravadores da serra saíram da Bahia para a vila do Umbu, na Paraíba. Eram uma família gente e se apossaram semelhantemente aos senhores de engenho e estabeleceram ali uma relação de poder. No lugar faltava comida, água, café, mesmo sendo uma terra fértil para a agricultura de subsistência. Já no século XIX, se intensificaram a chegada dos tropeiros em pleno desenvolvimento da Rota do Algodoeiro. Ali se construía a igreja de Nossa Senhora do Livramento e começou o desenvolvimento da vila, que é berço do meu DNA. A vila do Umbu se tornou o município de Umbuzeiro, e os filhos daquela terra eram descendentes do pessoal da Bahia e de muitos tropeiros que passaram por ali.
Meus avós, João e Eliette, bisavós mais especificamente, continuaram a história quando formaram a família ali e tiveram seus 6 filhos. Entre eles, meu avô Edmilson Vieira, filho de comerciante que virara comerciante mais à frente. Umbuzeiro teve uma crise política, econômica e social, fruto das relações de poder do lugar, e houve um grande processo migratório em busca de melhores condições de vida, seja estudando, trabalhando ou indo para o exército. As pessoas iam para João Pessoa, Campina Grande, Recife e Nazaré da Mata. Um detalhe que mais uma vez tinha gente que ia para o exército exatamente em 1964, e eles também não faziam a menor ideia do que acontecia no país. Meu avô era baixinho e não foi servir no exército. Foi estudar em Nazaré da Mata, no Instituto São José, um internato masculino. Nesse momento, a história volta para Nazaré da Mata, porque lá ele conheceu e se casou com minha avó Carmen Lúcia, que estudava no colégio feminino ligado às Redes Damas, o Santa Cristina. Eles tiveram meu pai e os 5 irmãos dele. Meu avô comerciante e minha avó professora. Ambas as famílias, Ferraz Vieira, levaram sua vida ao longo dos anos. Nesse meio tempo, o Colégio Santa Cristina passou a ser misto. Foi lá, na década de 90, que meus pais se conheceram, somando as raízes do meu mapa genealógico. Eles se casaram e tiveram em Nazaré da Mata eu e minha irmã Artemis. Nós, as Ferraz Vieira. Continuação dessa história que já existe há muito tempo.